E Homem-Aranha, Spider-Man Doomsday, vai ser adiado também? Quais são as vantagens e as desvantagens? E quais as chances disso acontecer? Depois da vinheta, vamos tentar analisar. Segura aí. Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta. Bora falar de Spider-Man Brand New Day, novo filme do Homem-Aranha. Já estamos no 4º filme na versão interpretada por Tom Holland, que tomou um susto, né? O pessoal da Sony, se não estava bem informado, tomou um sustão. Porque eles estavam pensando em colocar o Homem-Aranha no meio de Doomsday e Guerras Secretas. E aí Doomsday vai pro final do ano, e não no meio do ano. Talvez fosse um alívio pra Sony, porque esse Homem-Aranha da Sony estrearia 2 meses depois de Doomsday. Talvez Doomsday ainda estivesse em cartaz quando o Homem-Aranha estreia. Isso ia atrapalhar o finalzinho da carreira do Doomsday, porque todo mundo ia começar a falar do Homem-Aranha, e talvez até prejudicasse a bilheteria do Homem-Aranha em certa maneira. Talvez o pessoal da Sony tenha até ficado aliviado e tirar um concorrente de uma data próxima. Ou não. Ou os caras falam assim, porra, a gente tava planejando esse filme pro meio pra garantir um pós-crédito, pra fazer um marketing ali, pra manter ele no meio dos 2 filmes, pra poder fazer o que Capitã Marvel fez, né, uma grande bilheteria, usando os filmes dos Vingadores como trampolim. Vão perder isso? Bom, é verdade, isso aí pode também acontecer. Agora, qual seria a solução para isso? Colocar o Aranha em fevereiro, que é uma data que foi muito bem aproveitada pelo Pantera Negra e pelo Deadpool, essa data de fevereiro. Foram boas bilheterias nesse mês, e consegue colocar de volta o Homem-Aranha no meio da confusão. Eu acho o seguinte, se o roteiro de Homem-Aranha realmente precisa que ele se passe depois de Doomsday, pelo que acontece em Doomsday, de alguma forma os roteiristas escrevendo Homem-Aranha sabem o que acontece em Doomsday em linhas gerais, e estão contando que na história, não no marketing, na história é importante que a gente tenha esse degrau, aí danou-se. Porque os caras vão ter que reescrever a história como fizeram com o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E talvez não tenham a sorte que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa teve, que foi reunir os 3 Homem-Aranha, e foi isso que vendeu o filme. Porque o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa se passava depois de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, e os filmes se inverteram. E aí tivemos que fazer certas mudanças que ficaram meio empurradas, ficaram meio improvisadas. E isso feriu o filme, de certa forma. Não que tenha dado um prejuízo, longe de mim aqui levantar essa bola. Mas poderia ter sido um filme melhor se não fosse essa correria para adaptar o roteiro àquela condição da época. Então, se o Homem-Aranha tem um roteiro que necessita que o dia do Dr. Doom já tenha acontecido, nós temos um problema. Inclusive a Marvel vai começar também a pressionar para a Sony mudar o dia, para colocar 3 meses depois do outro lado. Agora, se é um filme independente, se é um filme que apesar de ter suas doideiras multiversal que a Sony queria fazer, ou não, ou se é um filme absolutamente fora da cronologia, o Homem-Formiga e Vespa, por exemplo, 2, né? Ele se passa entre o Guerra Infinita e o Endgame, e o Ultimato. Porém, só o finalzinho é que conecta com o Ultimato, que é quando a Vespa e os antigos Homem-Formiga e Vespa, o Hank e a Janet, desaparecem, né? E deixam o Scott preso dentro do reino quântico, você lembra? Aquela cena foi importante para o Ultimato, porque o Ultimato começa de onde ela parou. Mas o filme inteiro se passa antes de Guerra Infinita. Aí não teve problema. Às vezes o Homem-Aranha terá essa característica. Talvez só o finalzinho ali fosse usado para fazer uma conexão, mas aí tira o final, segue o baile. O filme está completo. Então a vantagem do Homem-Aranha ser adiado junto, ela está diretamente conectada ao que se pretende fazer com esse filme. Eu acho que se tiver que modificar a história do filme, tiver que reescrever o roteiro, certas partes importantes do roteiro, para poder adaptar essa nova realidade, é melhor adiar. Se não, mantém a mesma data. Agora, temos outro problema. É um filme para julho. É um filme que ainda não começou a filmar. Nós estamos já em junho. O que vai ter nesse filme? Tá certo que Doomsday é um filme que tem 60 personagens, cada um com superpoder diferente, vai ser um caos, vai ser um inferno dos estúdios de efeitos especiais. Homem-Aranha pode não ter tantos personagens assim, e ser realmente uma trama mais urbana, que tenha vilões mais
pé no chão, sem muitos superpoderes, sem coisas muito mirabolantes, sem muito efeito especial, isso aí deixar o filme mais ágil. Para os caras prometerem entregar em julho, a gente não pode ter o que aconteceu com Sem Volta para Casa, que nas últimas semanas ainda estavam finalizando efeitos especiais, e digo mais, o filme foi atualizado depois de ser lançado. Homem-Aranha Sem Volta para Casa estava em cartaz e a Sony continuava mandando atualização de efeito especial. Quem viu no primeiro fim de semana viu um filme incompleto, ou sem o apuro que o estúdio queria. Isso não pode acontecer de novo. Então logo, o tempo está correndo. Se os caras não conseguirem colocar esse filme na linha de montagem, também é outro motivo que seria melhor adiar. Porque tem a história do Tom Holland. O Tom Holland está filmando o Odisseia do Nolan. O Nolan não é um diretor que costuma dividir espaço. Tanto é que ele roubou todas as salas de IMAX do Tom Cruise no outro Missão Impossível, no Oppenheimer. Se ele exigir a presença do Tom Holland para fazer uns extras, ele não vai querer saber se o Tom Holland tá filmando Homem-Aranha ou não. E se tiver Tom Holland em Vingadores Doomsday, em algum modo, vai demandar também mais tempo do ator. Talvez se ele tiver mais tempo para filmar, não tenham problemas de produção. E aí o Tom Holland pode fazer. Lembrar que a Zendaya também não tá com essa agenda também toda livre, não. Também tá com um monte de projeto aí nas costas para refazer, ou refazer, se tiver que refazer alguma coisa pro Shrek, se refazer alguma coisa pro Duna. Falar em Duna pode até se atrasar também, ou se adiantar, porque Duna estreia no mesmo dia de Vingadores Doomsday. Ele foi pro mesmo dia que Duna Messias. Virou Doomsday. E aí, como Duna é um filme que já tá basicamente pronto, não acredito que tenha muita coisa de Duna para refazer. É um filme que vendeu a sua trilogia já fechada. A Warner já sabia que teriam 3 filmes e adiantou tudo que tinha que adiantar. O Duna eu acho que não vai ter problema de produção e pode modificar sua data, orbitar ali para fugir do Vingadores sem nenhum problema. A menos que eles queiram forçar realmente um Doomsday ou um Doom Messiah para poder fazer um evento de 2 filmes ao mesmo tempo que vão ser sucessos de bilheteria, como foi o Barbenheimer e como de certa maneira foi o Gladiador 2 com Wicked, o Glicket. A diferença é que nos 2 casos são 2 filmes para públicos diferentes. Aqui nós vamos ter 2 filmes que são para o mesmíssimo público. Duna dialoga diretamente com o filme da Marvel. E aí pode ser um problema. 2 Zendaya ao mesmo tempo no cinema? Como é que vai ser? Para onde vai os fãs da Zendaya? E o que você acha? É melhor atrasar, adiar o Homem-Aranha Brand New Day ou dane-se? O filme já pode ser lançado, que não depende de Marvel, não. Bota o Homem-Aranha antes que não tem problema. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.